Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Antes de começarmos, quero dividir algo importante com vocês. Neste momento, minha irmã Cassandra está se dedicando, dando toda a atenção a Malu, minha sobrinha tão amada, que passará por um procedimento importante de saúde. Por isso, durante esse período, eu assumo temporariamente essa cadeira tão especial do Você Pode. Para quem não me conhece, eu sou a Simone. Tive a oportunidade de participar dos primeiros episódios do projeto, compartilhando minha história de luto. E desde então, acompanho de perto o impacto que esse espaço tem gerado na vida de tantas famílias. Sempre acreditei que o Você Pode é muito mais do que um podcast. É um abraço. Um lugar onde as pessoas descobrem que não estão sozinhas. E o episódio de hoje fala exatamente sobre isso. Sobre como a presença de alguém pode iluminar um dos momentos mais difíceis da vida. Recebemos hoje Liz Lesbopan e Maria Eduarda Galhardo, duas jovens que se conheceram através de uma experiência muito dura, o câncer. Mas dessa história nasceu uma amizade capaz de transformar medo e esperança, tratamento em possibilidade de futuro. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Você Pode. Muito obrigada. Obrigada por nos permitir participar desse podcast, muito especial pra gente. Obrigada. É muito legal estar aqui para contar um pouco da nossa história, da nossa amizade e para compartilhar temas tão importantes para tantas pessoas, né? Legal. Com certeza. Estou curiosa para saber um pouquinho de vocês. Então, vamos lá, meninas. Antes de falar sobre a amizade sua e da Duda, me conta um pouquinho da sua história. Como que começou? Com quantos anos? Conta para mim um pouquinho. Bom, então, em 2024, né, quando eu estava no oitavo ano, com 14 anos, surgiu um cistinho no meu pescoço. E, enfim, aí a gente, deu essa ignorada, porque a gente foi no dermatologista, o dermatologista passou o exame, nenhuma alteração. Só que aí em 2025, né, fiz 15 anos, no 9º ano, surgiu um outro do outro lado do meu pescoço, só que assim, 3 vezes maior, sabe? Era uma palma de mão. E aí, eu fui internada, fiz vários exames, nenhum diagnóstico, né? Aquilo doía, incomodava? Doía bastante. Sabe torcicolo que você sente quando tá virando pro lado? Então, eu sentia, era desconfortável, incomodava bastante. Se alguém encostava, nossa, era uma sensação de, tá encostando, sabe? Quando você fica roxo. Então, aí, enfim, né? Na internação, nenhum exame de sangue dava alternância. E aí, eu parti para biópsia, que pela biópsia foi o diagnóstico, né? De câncer. Então depois meus pais me passaram esse diagnóstico, né? Em casa. Eu lembro que eu ia ficar na escola, aí minha mãe ligou, disse que era para eu voltar para casa. Eu voltei, aí na mesa do almoço, meus pais falaram, aí minha mãe começou a chorar. Assim, eu sabia que minha irmã queria chorar, mas ela, ficou meio calada. E meu pai, ele, eu sei que ele também queria chorar, só que ele quis ter uma postura de, mais forte. Forte, é. Enfim, aí, bom, passei pelo tratamento, né? Foram 45 dias de tratamento. E durante, meu cabelo caiu, foi a pior parte. Assim, não digo, todo tratamento é difícil, né? Só que a parte do cabelo cair foi a pior, porque estraga a sua identidade, né? Você sente que você perde sua identidade. E é a parte mais duradoura, né? Inclusive, meu cabelo tá crescendo agora, né? Já tá lindo. Já tá um pouquinho maior, mas antes ele batia, acho que perto do cox, por aí. Não, um pouquinho menos. Mas ele era bem longo. Que legal. Muito. E você, Duda, como foi o início? Me conta um pouquinho, por favor. No meu caso, foi um pouco diferente. Eu não tive nenhum sintoma físico. Eu fiz um exame de rotina. Então, fui a pediatra, fiz um exame de rotina. Não tinha nenhum sintoma. E a gente percebeu várias alterações, né? Em diversas células que estavam extremamente alteradas. E primeiro parecia um erro de laboratório, de tão diferente que aquilo dava e não condizia nada com meus sintomas físicos, que não existiam no momento. E
fizemos outro exame que continuou com as mesmas alterações e tinha algumas possibilidades, porque o meu câncer, que é a leucemia do tipo LLA, ele foi um câncer no sangue, na medula óssea. Então, é difícil de identificar, porque existem outras coisas que alteram essas mesmas células. Então, a gente cogitou uma anemia, cogitou várias coisas e a minha médica disse que, em último caso, a gente faria o mielograma, que é o exame de biópsia para comprovar se é um câncer ou não. Foi o que fizemos, o mielograma apontou que era realmente uma leucemia, de tipo LLA, e aí a gente foi encaminhado para um hospital e começou o tratamento por lá. Então, nesses primeiros dias do tratamento, eles deram toda a sua contagem de células para reconstruir o sistema imunológico, e a partir desse momento começa um processo de manutenção, que no meu caso durou 3 anos e meio, porque é um câncer que volta muitas vezes. Então, você tem que fazer essa zeragem e reconstruir várias vezes. E aí você perde toda a sua imunidade, então é um tratamento complicado mesmo. Eu também perdi o cabelo quando eu era pequena, mexeu com a minha autoestima de formas diferentes, porque eu era mais Bem nova. menor. Então, realmente entendo o que ela está falando. Mas, ao longo do tratamento, fui retomando algumas atividades da minha vida, né? Depois de 1 ano, você já consegue ter uma estabilidade maior, de poder ir para a escola, conviver com pessoas. Isso já faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E depois de 5 anos do fim do tratamento, é quando marca que você tem chances igual de uma pessoa que nunca teve o câncer, de ter um câncer de novo. Então, foi um momento especial também, que marcou esse fim definitivo, né? Quando você recebeu o diagnóstico e descobriu que teria que enfrentar um tratamento muito intenso, quais foram os maiores medos que você teve naquele momento? Bom, eu acho que quando minha família, né, falou que eu tinha linfoma de Hodgkin, que é um câncer, né, um tipo de câncer, eu só raciocinei com careca. Tipo, câncer careca. Quimioterapia faz o cabelo cair. E eu sempre tive muito medo de ter câncer, né? Porque eu tinha muito medo de ficar careca. Sempre tive, sabe? Era esse medinho de, tipo, não vou ter câncer, sabe? Só que quando minha família comentou sobre, eu fiquei com muito medo do meu cabelo cair, né? E na época o meu cabelo era, tipo assim, minha identidade, né? Acho que pra todo mundo o cabelo é identidade. Também fiquei com muito medo de como os outros iam reagir a essa notícia, ou, tipo, do pós-tratamento, né? Sabe? Tipo, voltar pra escola, voltar pro cotidiano. Eu fiquei com muito medo, principalmente dessas partes, em relação a, tipo, minha identidade e minha... Como que fala? Tipo, minha visão, assim, minha imagem. Entendi. Você ficou um pouco insegura. Sim. Só que eu também, né, a partir do momento que eu comecei a passar pelo tratamento, eu descobri que, assim, não era a aparência que importava, né? Porque o tratamento destrói tudo. Ele, como a minha mãe e o meu tio falavam pro tratamento da minha avó, né? Que minha avó passou pela quimioterapia desde que eu nasci. Ela sempre esteve em momentos quimioterapêuticos. Então, como minha mãe e meu tio falavam, a quimioterapia é uma bomba de canhão numa mosca. E aí, a partir do momento que eu comecei a passar pela quimioterapia, é exatamente essa frase, né? Porque ela destrói tudo do seu corpo. Tipo, durante a quimio, tinha noites que eu, tipo, pensava, já que o câncer desenvolveu em mim, por que não me mata logo? De tão fraca que eu tava, de tão, tipo, sabe? Você não tinha capacidade de, tipo, levantar da cama também. Quando eu acordava, eu demorava muito pra ter força pra levantar da cama. Porque mata aquilo. E você fazia com frequência? Qual era o tempo, assim, fazia na semana? Então, meu ciclo, meu tratamento total foi muito curto. Foram 45 dias. Tem tratamentos que são muito longos. Tipo o da Duda, né? Então, assim, o meu tratamento foi muito curto, mas foi muito intenso. E eu fiz 2 ciclos de 7 aplicações. Então, no total, foram 14 quimioterapias aplicadas, entre aspas, né? Entendi. Em meio a tudo isso, aí você conheceu a Duda, né? Com essa amizade, vocês começaram um laço muito forte e tudo se tornou muito importante. Como que foi isso? Me conta um pouquinho sobre essa amizade, durante essa caminhada que você teve. Nossa, foi, acho que assim, a coisa mais importante que o câncer, esse diagnóstico me deu. Foi a amizade com a Duda.
porque quando eu recebi o diagnóstico, né, antes de começar a quimioterapia, um coordenador, que é, tipo assim, muito fofo, ele falou que a Duda, né, teve câncer. E assim, eu nunca tinha falado com a Duda. A Duda é 3 anos mais velha que eu. Assim, nunca tinha falado com ela, sabe? Sabia de nome por causa da ONU. Da ONU na escola, né? Que apresentaram e a Duda... Quero dizer, a Duda que apresentou a ONU pra escola, né? Então, eu só sabia o nome dela por causa da ONU. E aí, quando o Lucas, né, que é esse coordenador, falou que ela teve, eu fui falar com ela, né? Pra saber... Pra entender um pouquinho. Exato, pra entender como seria. E aí, a gente, tipo, começou uma amizade, sabe? Não foi só pela quimioterapia. Quero dizer, durante foi um pouco mais, sabe, desabafo sobre a quimioterapia, falar sobre com alguém que entendesse, né? Porque é muito diferente você falar sobre com alguém que, tipo, nunca passou, mas sabe que dói. E alguém que tem experiência, E alguém com que tem certeza. experiência, exatamente. Só que a gente começou um laço muito forte, sabe? Eu me sinto muito à vontade com ela. Eu falo um monte de coisa. E isso pra foi ela. desde o começo. Mais ou menos. É que no comecinho foi mais sobre a quimioterapia, né? Sobre o que eu ia enfrentar, os efeitos colaterais. E aí, ao longo, eu fui podendo falar de mais coisa com ela. Eu senti essa conexão. E aí eu acho que significa muito isso, né? O nosso laço. E eu agradeço muito pelo câncer por causa disso, né? Legal. Que importância, hein? E hoje, você olhando para trás, o que a Duda representa mesmo, assim? O que você mais admira nela, na sua vida? Nossa, a Duda eu me inspiro muito na Duda, em tudo. A Duda, ela é muito disciplinada, muito. Nossa, eu acho que eu admiro muito a coragem dela, a força dela, porque, né, a Duda vai falar mais sobre um pouquinho mais do tratamento dela e tudo mais. Mas ela passou muito tempo, ela era menorzinha, então ela teve muita força. Ela hoje também tem muita força, muita coragem. Ela... Como que eu posso falar? Ela é, tipo... foda, sabe? Desculpa o vocabulário. Mas ela é essa pessoa foda. Ela participa da ONU. Tipo, ela foi... Como que é? Dos 8... O G8. São uma premiação nacional num campeonato de simulação da ONU, que é uma simulação acadêmica que reúne pessoas do ensino médio para participarem de debates basicamente sobre o que a gente está falando, né? Sobre melhorar o mundo para todas as pessoas. Que legal, então, isso é muito bom. Eu participei disso ao longo do ensino médio, que é o que a Alice falou que eu apresentei para a escola. E hoje é um grande projeto que eu tenho, né? Para ajudar as pessoas em todos os ambientes. Agora eu vou falar com a Duda, né? Quando a escola aproximou vocês duas, você passou a ocupar um lugar muito diferente daquele que você viveu quando era paciente. Então, trocaram as situações. Como foi enxergar esse apoio para uma outra adolescente? Quando a Alice chegou para falar comigo, na verdade, veio uma monitora na nossa sala e falou que tinha uma menina do 9º ano querendo falar comigo. Eu estava, como a Alice disse, apresentando um projeto para a escola que tinha relação com debates acadêmicos, então eu já sabia que seria algo nesse sentido, né? Eu já achava que seria algo nesse sentido. E quando eu encontrei com ela estava muito tímida, o que era natural que as crianças mais novinhas viessem para mim um pouco mais tímidas pedindo dicas sobre alguma coisa relacionada à simulação acadêmica. Só que ela começou a chorar. E aí aquilo apertou no meu coração, eu abracei ela naquele momento e perguntei o que estava acontecendo. E acho que demorou um pouco para você tomar coragem, né, de me contar o que estava acontecendo e como que a gente ia começar aquela conversa que seria muito difícil e foi uma conversa muito longa mesmo. Eu me senti muito despreparada para lidar com essa situação, porque realmente era algo que eu nunca tinha vivido, né? Ajudar uma pessoa nesse espaço que... eu cheguei a escrever um texto sobre isso, e o que eu disse no texto foi o seguinte: eu nunca aproximei muito sobre o tópico câncer, porque eu passei por isso quando eu era muito jovem. Eu, dos 5 aos 8 anos, fiquei em tratamento, mas depois disso a minha vida continuou normalmente, sabe? Sim. Eu acho que essa é a parte boa dos nossos tratamentos. A gente conseguiu seguir de uma forma muito natural. Então, hoje em dia, a nossa vida é normal, graças a Deus. Ótimo. Mas eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém mais intensamente, sabe? E a Alice me pedia aquele suporte, eu me senti despreparada para falar sobre isso. Mas eu acho que
foi entender que só um acolhimento, uma palavra de carinho, um abraço, às vezes era o que ela precisava, né? E faria toda a diferença. E Sim. fez. Fez, com Né? certeza. Que Total legal. diferença. Isso é muito bom. Existe algum momento da trajetória da Liz que te emocionou especialmente, sem ser essa que você acabou de contar, Sim. tem que ser outra, que realmente marcou a amizade de vocês? Alguns, mas a Liz me chamou para um momento muito especial, que foi na última quimioterapia dela, última sessão de quimioterapia dela. E eu acompanhei ela no hospital, tava ela e o pai dela lá, então eu conheci eles lá. E eu passei por esse momento com ela, era uma quimio mais curta do que a minha, então eu fui para lá meio sem saber quanto tempo a gente ia ficar, mas, sabe, só querendo apoiar e estar nesse momento que seria tão especial. E ao final eu pude presenciar uma cena que é muito importante para todos os pacientes de quimioterapia, que é quando você toca o sino da vitória, né? Então, quando você encerra uma sessão, um tratamento de quimio, você toca um sino para simbolizar esse fim. E foi um momento que eu presenciei e fiquei muito emocionada com essa cena. Que legal. Isso foi muito importante para as duas, né? Foi. Que bom. Que bom que ela estava junto com você. Dessa experiência nasceu esse projeto. Você comentou agora do projeto, que é daqui em diante. E eu queria que você falasse um pouquinho e passasse uma mensagem para os jovens sobre esse projeto e o tratamento que... Para quem está fazendo esse tratamento hoje? Sim. Ao longo do ensino médio, eu fui muito engajada com projetos sociais e também com as atividades relacionadas à simulação da ONU. Então, eu pratiquei muito isso, desenvolvi muito oratória, negociação, perdi a vergonha de falar em público para comunicar minhas ideias, que sempre foi algo muito forte em mim, esse senso de justiça e de mudar o mundo de alguma forma. E nessa oportunidade que eu tive de conhecer a Liz e entender que a minha história podia ajudar outras pessoas, eu desenvolvi um projeto que se chama Daqui em Diante, e é justamente sobre esse termo que é muito usado, que é a lacuna inspiracional, né? Então, às vezes, os jovens que passam por uma situação muito difícil perdem um pouco a perspectiva de futuro, ou como vai ser daqui para frente depois desse momento tão difícil. E eu quis, nesse projeto, trazer para as crianças que passam por esse tratamento um ambiente confortável para elas compartilharem sonhos, metas, objetivos, pensarem para além do tratamento, o que vai acontecer com a vida delas depois disso. E como elas podem, inclusive, usar essa força e essa resiliência que o tratamento dá para seguirem com coisas grandes, para mostrarem para o resto do mundo o quão forte elas são. Então, são alguns ciclos de conversas que eu pretendo aplicar em alguns hospitais, principalmente no hospital que eu me tratei, porque eles tiveram uma adesão boa ao projeto, então espero começar em breve. De conversas, um ambiente muito seguro, para todo mundo compartilhar metas, objetivos, sonhos, oportunidades uns com os outros e pensarem um pouco longe desse tratamento. Quando foi que você teve esse insight de fazer esse projeto? Foi com a Liz. Eu já tinha outros projetos sociais, né, que tinham relação com comunidades vulneráveis, educação, é uma grande pauta que eu defendo, mas o projeto em relação ao câncer, que se conecta muito com a minha história e com a da Liz, foi quando eu percebi que eu pude ajudar de alguma forma ela. E eu lembro também que quando eu comecei o meu tratamento, uma coisa que talvez para mim, na minha cabeça de 5 anos, não tenha sido tão relevante, mas para os meus pais mais velhos, ver, escutar a história de outras pessoas que já estavam na manutenção do tratamento e já tinha passado daquela fase crítica, né? Sim. E já conseguiam viver, as crianças já iam para a escola, porque eu parei de ir para a escola, eles também ficou alguns dias sem ir para a escola, então perde a convivência, a sociabilidade, sabe? E vendo os pais de pessoas que já tinham passado por isso, meus pais se sentiram confortáveis. E eu vendo crianças, como a Liz disse, com cabelo, com autoestima recuperada, vivendo suas vidas, com amigos, indo para a escola, também foi algo importante para mim. Então, surgiu ao perceber que eu podia ser aquela pessoa, aquela figura para outras crianças. Duda, aproveitando esse gancho que você falou de família, de mães, de pais, como que foi a relação das mães de vocês? Porque eu fiquei sabendo que uma deu uma força para a outra. Vocês podem me contar um pouquinho? Quando a Liz me falou, logo no mesmo dia, eu cheguei no carro e contei para minha mãe toda a história. E ela já prontamente se disponibilizou para falar com os pais dela e conversar, sanar dúvidas, qualquer coisa do tipo.
Ela sabe o quanto isso é importante, fizeram isso com ela no hospital, quando eu passei pelo tratamento. O meu tratamento foi de leucemia, então foi um tratamento mais longo, durante 3 anos e meio. A minha mãe e meu pai buscaram em pessoas essa perspectiva que foi o que eu disse, né? Como que seria a vida depois do tratamento. E eu acho que foi isso que ela quis passar. Quando a mãe da Liz conversou com ela, ela quis passar essa segurança e esse carinho de que depois do tratamento a vida volta ao normal e você segue dali com aprendizagem e com cura, né? Como que foi para você, muito importante. Liz? Bom, minha mãe, ela tava precisando, né, tipo, conversar com as pessoas, Sim. né? E aí eu acho que, tipo, quando a Duda, né, tipo, comentou que minha mãe podia falar com a mãe dela, eu acho que, tipo, deu um alívio na minha mãe, de, tipo, ouvir de alguém, né, na mesma situação que minha mãe tava, com alguém que já passou, né? Então, foi muito importante pra minha mãe. A minha mãe conversou muito com a mãe da Duda. Foi muito importante, tanto pra minha mãe quanto pro meu pai, né? E eu acho que ela, né, como a Duda falou, a minha mãe deve ter se sentido segura com a Duda, sabendo que, tipo, tudo ia dar certo, que era normal, né? Os efeitos colaterais, que o remédio, né, fazia. Então, foi muito importante pra minha mãe, pra minha família toda, né? A Duda, a mãe dela, toda a família dela, foi muito importante. Minha mãe tem uma consideração enorme, tanto pela Duda, né? Meus pais te amam, quanto pela mãe dela, né? Minha mãe tem um valor muito especial por tudo que a Duda e a família dela fez pela gente. Gente, é muito, muito legal escutar uma história assim e vendo que as pessoas, essa rede de apoio mesmo, uns ajudando os outros, passando experiência, trocando isso. Meninas, eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês, por vocês compartilharem essa história tão bonita e necessária, viu? Porque, às vezes, a cura, ela não acontece apenas da medicina, né? Ela também acontece através de afeto, de presença, de esperança, né? Que uma família ou uma pessoa oferece para outra. Muito, muito legal mesmo. Se esse episódio tocou vocês, compartilhem com outras pessoas, com alguém que possa precisar desse apoio, tá bom? E até o próximo Você Pode.